Vamos agora falar de um algoritmo por um problema um pouquinho mais matemático. Vamos dizer que a gente quer calcular a altura de duas pessoas, a média da altura de duas pessoas, sendo que um deles tem 1,70 m e o outro tem 1,90 m. Então, de cabeça aqui, a gente já sabe que essa média ia dar 1,80 m. Mas o que aconteceu na nossa cabeça? Quais foram os passos que a gente fez, que a gente nem percebe que fez, a gente olha para os números e já meio que sente a resposta, mas dissecando o procedimento, o que seria um passo a passo para a gente calcular isso? Em primeiro lugar, a gente vai ter que pegar os valores 1,7 e 1,9. Eu vou escrever com ponto e não com vírgula, como eu tinha escrito aqui, porque quando a gente está trabalhando em linguagem de computador, em geral a gente usa o ponto como separador decimal, porque essas coisas surgiram normalmente em língua inglesa e lá eles usam o ponto como separador decimal. Tomem cuidado com isso. Muitas vezes a gente tende a escrever como em português com a vírgula, e isso pode causar problema nos nossos códigos. Normalmente a gente vai usar o ponto. A gente vai pegar esses dois valores, a gente somar os valores 1,7 e 1,9, e aí essa soma vai dar 3,6. Aí a gente faz uma divisão, dividir a soma por 2, para ter uma média aritmética. E eu falei para vocês que a média era 1,8, a média era 1,80. A gente tem uma etapa de mostrar o resultado. Aqui a gente consegue já enxergar os três elementos fundamentais de qualquer algoritmo que a gente vai ter. A gente vai ter uma etapa de fornecimento dos dados, entrada dos dados, input dos dados, são todas palavras que querem dizer a mesma coisa. É essa comunicação com o programa, é passar quais são os valores concretos que a gente está falando. Depois dessa etapa de input, a gente tem uma etapa de operações. A gente pode ser uma etapa, ou como no caso aqui, são essas duas etapas aqui, que são as operações, ou os cálculos, os procedimentos, os nomes acabam variando um pouco. É a etapa em que os dados que foram imputados, que foram digitados, são de alguma forma alterados. Então, essa primeira aqui seria a etapa de input. E de novo, a gente acaba usando a palavra da língua inglesa porque é o mais comum. Aqui, o meio do caminho são as operações, os comandos, os procedimentos. E no final, a gente tem uma etapa de mostrar o resultado. É o que a gente chama de output, de sair do programa e mostrar de alguma forma para o usuário. Nesse algoritmo informal, eu falei para vocês o valor 1,8, mas a gente normalmente vai escrever o valor na tela, a gente vai printar o valor na tela, como a gente diz também, comunicando. Então, é sempre essa decomposição em três. Pegar o dado, manipular o dado e mostrar para o usuário algum valor a respeito. Esse aqui é o algoritmo num nível intuitivo. A gente vai estar sempre preocupado em generalizar os nossos algoritmos. A gente diria que esse caso aqui é uma instância, é um caso particular de um problema. Instância, não estância, que essa matéria tem algumas palavras que são um pouco complicadas, porque a gente confunde a pronúncia com outras coisas. É uma instância do problema. Uma instância do problema quer dizer que é um caso particular, quer dizer que essa pessoa A que tem essa altura e essa pessoa B que tem essa outra altura. Quando você escreve o algoritmo para essa instância e só para esse caso, o problema é que você não está generalizando. Se eu trocar a primeira pessoa, se eu trocar essa pessoa aqui por uma outra que vai ter 1,80 m de altura, o meu algoritmo já não vale porque ele só funciona exatamente com o valor 1,7 e com o valor 1,9. Então a gente pensa normalmente em casos concretos, em instâncias dadas. Mas na hora de escrever os nossos códigos, a boa prática vai ser a gente tentar generalizar, abstrair, também é uma palavra que a gente usa nesse contexto, e tentar escrever o caso mais geral. Então, a forma mais abstrata, a forma mais genérica, o caso geral, eu vou escrever aqui do lado,
Ele é basicamente a mesma coisa, mas ele tem alguns pontos diferentes. No caso geral, eu poderia começar dizendo que eu vou ler os valores H1 e H2. Então agora eu não estou mais falando de altura exatamente igual a 1.7 e a outra altura exatamente igual a 1.9. Eu estou usando o que a gente chama de variáveis. São nomes que a gente está dando para essas constantes, para esses números que podem ser constantes ou podem ser variáveis, mais no sentido de variar no tempo mesmo, variar ao longo do programa, mas não é o. Uma variável pode ter sempre o mesmo número, não precisa variar tanto assim. E também ela não é com o conceito de incógnita, não é com uma coisa que a gente vai descobrir o valor. A gente está atribuindo um valor, a gente está colocando um valor para H1 e H2. Então, eu vou escrever o algoritmo de uma forma genérica, usando essas variáveis H1 e H2, mas para resolver, eu só vou resolver quando eu tiver uma instância particular. Para resolver, eu só vou resolver quando eu tiver uma instância particular do problema e, e alguém digitar valores concretos para H1 e H2. Mas a gente acaba separando o problema dos dados do problema. A gente escreve um algoritmo que é genérico, que funciona para qualquer tipo de dado, e quando o usuário colocar os dados dele, a gente vai ter a solução compatível. Essa é a boa prática dos algoritmos. A gente vai calcular a soma desses dois, calcular soma igual a H1 mais H2. A gente usa muito o igual na programação no sentido de colocar o valor. Não é tanto no sentido de uma equação que eu quero descobrir algum valor, mas é no sentido de calcular H1 mais H2 e salvar esse valor, guardar esse valor nessa variável soma. Depois que eu calculei a soma, então eu vou calcular a média propriamente dita. E aí a média vai ser igual a soma dividido por 2. E aí eu posso mostrar então para o usuário, mostrar o valor de média. Eu escrevi sem acento, eu vou só manter o padrão. Escrevi sem acento porque eu estava pensando como se fosse uma variável, que quando a gente tiver a variável no nosso programa, ela vai ter que ser escrita sem acentos de novo, porque essas coisas seguem convenções da língua inglesa e não da portuguesa. Ok, esse algoritmo está escrito e a gente pode fazer o que a gente chama de simular o algoritmo. Simular um algoritmo quer dizer escolher valores para as variáveis e calcular o passo a passo. Então eu poderia escolher, por exemplo, uma altura 1 igual a 0, uma altura 2 igual a 10 metros, e aí eu calcularia, obviamente, que a soma vale 10 metros, e, obviamente, também que a média vale 5 metros. E eu diria que a média da altura dessas duas pessoas é de 5 metros. Matematicamente está certo? Está certo, porque a média entre 0 e 10 é realmente 5. Mas se eu estou falando de alturas médias de pessoas, não faz sentido eu ter uma pessoa com 10 metros de altura, nem uma pessoa com média, uma altura 0. A gente precisa fazer o que a gente chama de validar os dados. A gente tem que pensar que o usuário sempre faz besteira. Isso aqui vai ser um mantra nosso ao longo desse semestre. Quando o usuário puder digitar valores, você tem que admitir que ele vai digitar valores errados, porque é da natureza humana cometer erros. Vocês podem pegar, por exemplo, esses próprios vídeos aqui para ver quantos erros a gente comete por minuto. Mesmo quando você está concentrado para não cometer nenhum erro, você comete erros. Então, escreva os seus programas pensando que o lado de lá, ou você mesmo, vai cometer algum erro mais cedo ou mais tarde. Como é que a gente faria essa validação dos dados? A gente poderia verificar, por exemplo, se a altura das pessoas é sempre menor do que, sei lá, 2,5. Não vai ter ninguém com mais do que 2,5 metros de altura. Então a gente teria uma outra versão do nosso algoritmo. Então, vou escrever aqui embaixo um caso geral, mas agora com validação.
E como é que a gente começa o problema? A gente vai começar da mesma forma, não dá para escapar de que o nosso passo 1 vai ser a leitura de H1 e H2. Mas aí a gente vai ter uma certa decisão. A gente vai olhar para esses valores de H1 e H2 e tomar alguma decisão. Então, se, e a gente vai usar bastante essa palavra ao longo do curso, porque o se é uma coisa que abre duas possibilidades. Se H1 e H1 for menor do que 2,5 e H2 for menor do que 2,5, então eu vou escrever assim, então vá para 3. Caso contrário, indique um erro e encerre. Aqui ainda está muito no português e pouco no código, tá? Não é a nossa ideia, por enquanto, a de formalizar como é que seria um código disso aqui. Mas é para dar a ideia de que quando a gente tem um teste desse, se essa condição for verdadeira, a gente vai fazer alguma coisa. A gente vai para um passo 3, em que a gente vai calcular soma igual a H1 mais H2. Mas caso contrário, senão, a gente usa também bastante o senão, é essa bifurcação. Se não a validação não estiver satisfeita, eu vou fazer alguma outra coisa com o meu programa, no caso aqui eu vou encerrar. Então, o passo 3 seria calcular essa soma, o passo 4 seria calcular média igual a soma dividido por 2. Aqui o resto segue como anteriormente, e o passo 5 seria mostrar média. Então, o que mudou mesmo foi esse passo intermediário. Isso aqui esse passo 2, ele já faz parte do tratamento dos dados. Você tem que ter recebido os dados que o usuário digitou e você vai fazer alguma operação com ele, mesmo que seja um teste desse, você já está fazendo alguma continha, alguma validação. Mas não é porque você escreveu uma validação que a sua validação está perfeita. Você sempre tem que tomar cuidado se você está realmente cobrindo todos os casos. Eu podia pensar melhor e tentar simular esse programa, por exemplo, e chegar com um usuário 1 que tem uma altura de menos 3 metros, um usuário 2 que tem uma altura de 0, e o meu programa ia funcionar normalmente, ia me dar uma média de altura de menos 1,5 metro, como se isso também fizesse sentido. Então a gente percebe que essa validação que eu fiz, ela resolve uma parte do problema, mas ela não resolve a outra parte, né? O lado negativo das alturas, eu ainda não estou validando. Então é bem comum isso, você acha que está validando e está tudo sob controle, mas ainda pode ter escapado algum caso. Nesse aqui a gente poderia, por exemplo, ter obrigado os valores de altura a estarem entre 0 e 2,5, por exemplo. E aí você poderia ter uma discussão, mas ninguém tem uma altura de 10 centímetros, enfim, você poderia também complicar mais a situação, mas em geral você vai tentar filtrar valores absurdos, valores aberrantes, para evitar que o seu programa seja exposto a condições que não façam sentido e para avisar o usuário de que às vezes ele simplesmente esbarrou numa tecla, colocou um 0 além do que devia, esbarrou num sinal negativo que não devia, alguma coisa boba assim, ele precisa ser alertado de que daquela forma a gente não poderia prosseguir.